Essa aula hoje de Pilates vai ser utilizando uma cadeira, tá? Eu vou utilizar a chair como se fosse uma cadeira normal, então essa parte aqui vai fazer como se fosse o apoio, o encosto da cadeira, tá? Mas nós vamos começar de frente para a cadeira. Pode deixar um encosto para você, a parte do encosto da cadeira, porque se precisar você vai dar uma segurada ali no encosto, tá? Mas nós vamos começar com os pés alinhados na largura do quadril, olhando lá na frente, braços estendidos ao longo do corpo, e vamos começar subindo os dois braços, puxando o ar, e desce soltando o ar. Puxa, sobe, pode ir um pouquinho mais lá para cima, como se fosse na direção do teto, senão vai até onde dá no seu limite, e volta. De novo, puxou o ar, soltou descendo, fazendo um pouquinho de força no abdômen. Vamos fazer 5 vezes. Subiu e desceu. Mais uma, 4. E mais uma, 5. E continuando olhando lá na frente, a gente vai agora trazer os braços para trás. Mesma posição das mãos, viradas para trás, né? Então a gente respira e solta o ar, fechando um pouquinho lá nas costas, como se fosse juntar um pouquinho as escápulas. E volta, sem inclinar o corpo para frente. Então ficou olhando lá, levou os braços, fecha um pouquinho as costas e volta. Respira, solta o ar estendendo. Foi 3. Uma, 4. Se doer, vai menos, mas é para trabalhar os ombros, então leva bem lá atrás e fecha um pouquinho as costas. Aí, voltou. Agora nós vamos trabalhar com o círculo, aquela circundação dos braços, do ombro, tá? Então a gente vem subindo os braços e faz um grande círculo, abrindo e volta fechando. Subiu reto, abriu, voltou fechando. Subiu, abre, circula bem, faz bem o movimento lá dos ombros. Se der algum desconforto, vai numa menor amplitude, né? Mas não deixa de fazer o círculo bem grandão. Vamos fazer 5 para um lado e aí a gente faz o reverso. Vem abrindo, volta fechando. 1, abriu grande e fecha. 2, abriu grande, fecha. 3, uma, abre bem. 4, e mais uma, e 5. Agora nós vamos deixar os braços lá na frente. Palma da mão virada para cima, tá? Os cotovelos, pode dar uma leve destravada e o ombro tem que estar mais encaixadinho, bem longe da orelha, tá? Palma da mão virada para o teto e a gente vai abrindo os braços. Pode levar um pouquinho só atrás, como se fosse fechar também as costas, tá? Abriu, fechou um pouquinho as costas e volta. 2, 3, olha lá na frente. 4, deixa o quadril um pouquinho para trás só, o peso do quadril. E 5, e volta. Muito bem. Agora nós vamos subir e descer na pontinha dos dois pés, tá? Então, se precisar, apoia um pouquinho ali na cadeira. Se não precisar, deixa a mão sem apoio. Vamos subindo na pontinha dos dois pés e desce devagar. Se não, deixa um dedinho ali, né? Pro equilíbrio, tá?
sobe devagar, pensa que tá indo bem lá pro teto numa linha reta, mas o quadril ele tem que ficar um peso um pouquinho para trás, tá? Então a gente não deixa a lombar vir para dentro a hora que tá subindo. Então é uma leve empinadinha do bumbum e sobe. Força nos dedos do pé e tem que descer devagar, não pode descer despencando. 2, 3, olha pro ponto fixo. 4, 5, 6, cresce bem, respira tranquilo. 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Vamos deixar uma mão apoiada, mão direita vai estar apoiada no encosto da cadeira, braço esquerdo na cintura. Nós vamos trabalhar aquele movimento de abrir e fechar a perna, tá? Para quadril. Então, ponta do pé esquerdo para cima e a gente vai abrir e voltar a perna, abre e fecha, sem balançar o corpo e sem botar força nos ombros, relaxa os ombros. Olha mais à frente, olhar lá na frente, cresce o pescoço, cabeça, bem comprida lá pro teto. Isso, abre e fecha, não pode dobrar os joelhos. Então, deixa a pontinha do pé para cima. Mais 3, 2 e 1. Daí a gente troca, mão direita na cintura, esquerda no apoio da cadeira, sobe a ponta do pé direito e abre. 1, 2, 3. Cuida pro joelho esquerdo não ficar muito travado, né? Aquela hiperextensão. Então a gente tem que destravar o joelho da perna que tá no apoio, assim. Olhou lá na frente. Mais uma e volta. E agora a gente vai trazer joelho direito à frente, pode manter a mão no apoio da cadeira, sobe a perna, cuida para não subir demais, para não enrolar o quadril, tá? E a lombar. Então a gente sobe a perna, o joelho vem na direção do teto e volta lá atrás, estica um pouquinho a perna, levando a ponta do dedo lá no chão, lá atrás, sem balançar o corpo. Tem que alongar a coxa, a parte da frente e da perna direita. Subiu o joelho e volta lá atrás. Lá atrás eu quero o pé em ponta. Quando subir aqui o joelho, o pé pode fazer uma dorse ou ficar mais neutro, tá? Foi lá atrás 3 e volta. 4. Então dá uma esticadinha lá atrás na perna, no joelho. 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, vamos trocar. Subiu, joelho esquerdo, levou lá atrás e estica. 1, sobe, 2, 3, esticou, cuida a coluna para não balançar. Cresce sempre a cabeça e relaxa os ombros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, aí voltou. Agora a gente vai manter ainda um 90 graus da perna. Vamos fazer com a perna direita. Ponta do pé para cima, então a dorse. Mais uma dorsiflexão assim do tornozelo, tá? Pontinha para cima. Abre o quadril do lado, né, para fora e volta. Abre e fecha. 2. Sempre vai ser na tua amplitude, né? A gente nunca abre exagerado, porque senão a gente começa a rodar o quadril, roda toda a cintura, ao invés de
trabalhar só ali no encaixe mesmo do quadril, tá? Então, abre e fecha sempre no teu limite. E volta. Também não quero muito pra cima, mesma coisa. Muito pra cima a gente pega muito lombar e roda o quadril. Mais uma. E volta. E já trocou. Ponta do pé pra cima. Abre. Um. E fecha. A gente também abre joelho e pé na mesma linha, tá? A gente não pode abrir só o pé, o tornozelo vai e o joelho fica pra dentro, tá? Não pode. Tem que abrir os dois juntos. Mesma coisa, também não pode abrir só o joelho e o pé ficar pra dentro. Então é alinhado, alinhamento. Controle, abre e volta. Abre, fecha. Mais 3. E 2. E 1. E agora a gente vai fazer um pouquinho do avião, tá? Então a mão vai estar aí no encosto da cadeira, tá? O encosto deve ser um pouquinho mais baixo, né, do que o meu aqui, mas eu vou apoiar aqui. Você pode deixar a mão lá no encosto da cadeira, traz o joelho direito para cima, vai levando essa perna lá para trás, esticando, a coluna vai baixar um pouquinho e vai dobrar o joelho da perna que fica na base, que é a esquerda. A perna direita a gente estica lá atrás, tenta fazer o pé em ponta e esticar o joelho. E volta, dobrando o joelho. Se for pesado demais, volta, dá uma leve encostadinha no chão, tá? Então, subiu o joelho pro peito, vai levando para trás, já vai baixando um pouquinho a coluna, olhando para baixo, dobra, dá uma semiflexão no joelho esquerdo, estica a perna lá atrás com o pé em ponta, para longe. Então, a cabeça tá bem comprida para longe, para frente, e o pé bem comprido para longe e para trás. Volta, joelho dobrando. Precisou dar uma apoiada. Vamos fazer 5. Subiu o joelho, esticou lá atrás, baixou um pouquinho a coluna sem botar força no braço, no ombro. Olhou para o chão, dobra um pouquinho o joelho esquerdo, estica a perna direita, pé em ponta, encomprida bem essa cabeça, esse pescoço. Volta, dobrando o joelho. Joelho pro peito, toquinho no chão. Mais uma. Subiu, esticou lá atrás, dobra um pouquinho o joelho esquerdo, encomprida a perna bem lá para longe e volta. E dobrou, descansa. Sempre vai ser no limite, senão dá para baixar muito o tronco, a coluna, né? A gente não baixa muito, tá? Sempre no limite. Vamos fazer com o outro lado. Perna esquerda, sobe. Ó, estou reto olhando lá na frente. Perna subiu, tô olhando lá na frente. E a minha coluna, a cabeça, ela acompanha todo o restante da coluna, a cervical, tá? Então a gente vai levando lá para trás a perna esquerda, vai olhando para baixo, dobra um pouquinho o joelho direito, estica, perna esquerda lá atrás. Sempre você vai cuidar para não rodar o quadril. Quanto mais a gente desce, mais o quadril ele quer rodar, ele quer abrir. Então a gente não deixa. Tem que estar alinhado. Os dois quadris, direito e esquerdo, tem que estar alinhadinho, tá? Articular longe. E volta. Então não precisa subir muito essa perna pro teto. A intenção da perna é para longe e não muito para cima. Estica para longe, dobra um pouquinho do joelho direito. Então é só uma destravada no joelho direito, tá? No joelho que tá na base. De novo. Esticou para longe, dobrou, olhou para baixo, encomprida a cabeça e perna e volta. Mais uma. Esticou, foi lá longe. E a última. E foi. Ficou bem e volta. Isso. Se não der para fazer esse, não der para fazer o avião, se der dor, né, algum desconforto, faz o movimento da perna aqui só para trás, né, um pouquinho lá atrás e um pouquinho da inclinação da coluna, um pouquinho à frente, tá? Então, dá para ir fazendo variações.
Agora a gente vai fazer o círculo do quadril, pontinha do pé para cima, do pé direito, da perna direita, e vamos circular. É um zero, um O minúsculo, né? Então é um círculo pequeno. Sentido horário, vamos fazendo círculo, de preferência a gente faz 10, né? Para um lado. Se conseguir, a gente faz 10 de um lado, dá só uma leve descarga de peso nos dois pés para dar uma descansada, e faz 10 do outro, tá? Já faz o anti-horário na mesma perna, porque daí potencializa bem a gente fazer o mesmo, fica mais tempo, o músculo fica mais tempo sob tensão de um lado só. Então a gente vai trabalhando conforme dá, né? E aí passa para o outro lado, circula sentido horário, zero pequeno sem balançar o corpo, é só quadril. A gente não dobra o joelho para focar no quadril. E faz o reverso. Vem circulando ao contrário. Se der algum clock, né? Algum barulhinho no quadril, tenta mudar a posição do pé, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, até achar uma posição que não dê o barulho do encaixe do quadril, ok? E agora a gente vai sentar na cadeira. Então, se o encosto tá para você, senta, vira ou vai lá do outro lado e senta. E pode sentar mais para a beirada da cadeira, tá? Então a gente fica na beiradinha, cuida, né, para a cadeira tá firme. E os pés lá no chão, tá? Então a gente vai trazer as mãos lá na frente. Você vai enrolar um pouquinho o peito, afundar o peito e as costas vão um pouquinho para trás, o braço vai lá na frente. Encaixa o ombro e volta. Para trabalhar mais a parte de cima da coluna, tá? Do que a lombar, do que o quadril. Então pensa mais afundando o peito, um pouquinho do abdômen afunda para dentro também. Olhou lá pro pé, sem esmagar o queixo no peito e volta. O braço ele vai ficar lá na frente o tempo todo. Afunda, olha um pouquinho para baixo, força lá no peito e no abdômen e volta. Mais uma, afunda bem a barriga e o peito e volta. E mais uma, afundou e voltou. Agora a gente vai fazer movimento para trás do quadril e do abdômen, para pegar mais abdômen. Então, braços lá na frente, afunda a barriga, mas vai indo para trás como se fosse dar aquela leve deitadinha. Até fazer uma força lá no teu abdômen e volta crescendo a coluna, dando uma leve empinada no quadril, tá? Afundou lá para dentro, para o umbigo lá para dentro e volta, crescer. Pode deixar o braço lá na frente, se cansar o braço, a gente baixa os braços e sobe. Foi, afunda, força no abdômen. Tenta manter o pé no chão, pelo menos o dedo, um pouquinho dos dedos, tá? Então senta na beiradinha, porque daí você vai fazer esse movimento até provavelmente encostar lá no encosto da cadeira, um pouquinho das costas e volta. Sentindo o abdômen tá bom. E mais dois. Um e dois. E baixou o braço. Agora a gente vai levar uma perna lá na frente. Você pode sentar um pouquinho mais, não deixe de sentar muito na ponta, né? Porque a gente vai segurar lá embaixo de uma perna, fazer aquele movimento para pegar também ciático, né? Então estica, ponta do pé para você e baixa a perna. Um, e foi. Dois, três, quatro, cinco. Não faz mal se encostar as costas lá na cadeira também, tá? Não tem problema.
A gente quer pegar mais o ciático aqui e o alongamento posterior, né? Então, não tem problema. Mais 2. 1 e 2. E troca o lado. Fica 1, fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí a gente vai fazer um movimento com a coluna. Eu vou sentar aqui de lado, mas você pode ficar sentada assim na cadeira. Não tem problema, tá? As mãos vão ficar aí ao lado da cadeira, né? Ao lado do encosto. E aí a gente vai juntar bem as pernas, se quiser cruzar ou manter o pé firme lá no chão, tá? A gente vai levar um braço lá para um lado, tô levando meu braço direito, fazendo C grandão, sem engolir os ombros, né? Então afasta o ombro da orelha, cresce a coluna pro lado, volta e pro outro. É como se fosse pro lado e pro teto, sem tirar o peso do quadril. Então a gente vai fazer direita, volta, esquerda. Já vai alternando. Direita e esquerda, tá? Vai alternando. Isso. Solta o ar quando tá fazendo o movimento, mas não se prenda muito a respiração, né? E mais uma para cada lado, tá? E vai, voltou. Muito bem. E aí, pra gente terminar, a gente vai fazer aquela flexão e extensão do corpo. Então, mãos vão ficar aí no encosto da cadeira. Eu vou pegar aqui, encosto em encosto. Você pode deixar em cima ou do lado, como preferir, mas acho que em cima é melhor para cadeira. E aí a gente vai levar, pender o quadril lá para trás, dobrar um pouquinho os joelhos, sente alongar o corpo, sente os pés, os braços, costas alongando, sobe fazendo o rolinho. Então começa lá no quadril, afundando a barriga, afunda o peito e vai desenrolando, vai lá na frente. Encaixa os ombros, olha um pouquinho para cima, não joga a cervical muito para trás, né? E voltou. Se der tontura, olha mais reto do que para baixo e para cima. E foi lá atrás. Estica bem as costas. Começa mobilizando quadril, abdômen, coluna, vai lá na frente. Cresce. Pode tirar um pouquinho o calcanhar do chão. Mais uma. Vai bem lá atrás. Afunda a barriga, quadril. Vai indo lá na frente. Solta o ar na subida. Só mais uma. Dobra bem. Funda, peito, barriga. Cresce, desenrolando a coluna. Volta. E para finalizar, entrelaça as mãos. Leva um pouquinho ali na frente. Afunda bem o peito. Vai crescendo, puxando o ar. Olha para cima. Solta os braços. Soltando o ar de novo. Inspira. Cresce tudo. E mais uma. Subiu. Finalizamos.